O programa de hoje fala sobre os destinos políticos e sociais da América do Sul. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. A gente terminou o primeiro bloco discutindo o seguinte: países na América do Sul, histórias diferentes, situações diferentes, condições sociais diferentes, mas ao mesmo tempo vários desses países com histórias recentes, uma certa sincronicidade de governos democráticos e populares e de transformações sociais importantes. Como que esses países, como que essas histórias dialogam, né? Aonde elas podem gerar sinergia e trabalhar juntas e aonde essas diferenças e especificidades, digamos, fazem com que os países caminhem cada um pelo seu próprio destino. Keld. Eu diria, em primeiro lugar, teve em vários momentos, a mídia conservadora, setores políticos conservadores tentam vender a ideia que existem duas esquerdas nesse processo. Uma esquerda carnívora e uma esquerda vegetariana. Carnívora seriam os países que se articulam em torno da ALBA, como a Bolívia, como a Venezuela, Equador, etc. E a esquerda vegetariana seríamos nós, Lula, PT, enfim, Brasil, Uruguai, Argentina e tal. O que é um absoluto absurdo, porque... Ou seja, o pessoal mais light. Não, porque são processos diferentes. Pega lá a Venezuela. O Chávez, ele entra e consegue fazer o que faz pela personalidade dele, uma pessoa de origem militar, num país, vamos dizer assim, absolutamente corrompido, com todos os problemas da economia com base num produto único, petróleo, dependente dos altos e baixos do preço do mesmo, assim por diante. Bolívia, presidente de origem indígena, num país onde mais da metade da população tem essa origem, extremamente pobre, um dos países mais pobres do mundo, aonde há 50 anos atrás, se você fosse comprar uma fazenda na Bolívia, eles anunciariam, a fazenda tem tantos hectares e tem 100 índios que acompanham. Ou seja, praticamente escravos. Isso há menos de praticamente meio século atrás. Então, óbvio que as respostas a essas situações são diferentes, distintas, né? E tem que ser considerado. Agora, há várias coisas em comum. Por exemplo, construção de políticas sociais. Acho que é um fator que você identifica também de diferentes formas em todos esses países, no sentido de resgatar os direitos dessa população excluída, pobre, no sentido de provocar autonomia econômica desses países de alguma maneira, com todos esses então, e as problemas de origem. Econômicas? Nesse campo, queria fazer rodar um pouco, Gonzalo, dizendo do ponto de vista econômico. A gente tem uma experiência de pouco mais de 20 anos, o Mercosul, de 91, com alguns poucos países, né? São 4, agora 5 países, quer dizer 4, porque o Paraguai continua suspenso depois da deposição do Lugo, né? Mas já ele retorna, 5 países votantes e alguns países participantes, mas é uma experiência que, digamos, teve uma penetração e um impacto relativamente limitado, né? Embora importante, relativamente limitado. É possível ampliar, potencializar, quer dizer, é possível a gente utilizar essas semelhanças históricas entre esses países no momento, né? E, digamos, essas aspirações democráticas, populares, de transformação social, como uma espécie de linha de Ariadne que permite ligar esses pontos e construir acordos bilaterais, ampliar a economia no continente. É possível pensar coisas desse tipo? De fato tem tido, né, nesses últimos 10 anos muitas experiências nesse sentido. Elas têm tido fundamentalmente um tom mais político que econômico. Porém, também teve várias iniciativas econômicas. As políticas você conhece, fundamentalmente no começo dos anos 2000, um fortalecimento, uma vontade de fortalecer o Mercosul, que deu certo, mesmo que depois, quando entrou a crise de 2008, 2009,
deu uma parada, mas teve auge, né, nesses anos todos, como uma decisão política. A Unasul é outro sucesso desse período, e a Unasul não é só politicamente relevante, senão tem sido geopolítica, já que estamos falando de geopolítica, geopoliticamente muito importante, porque significou um movimento de aglutinação. Primeiro, introduzir essa noção da América do Sul foi um dado novo, que mudou realmente a geopolítica da região. Inclusive, uma das dimensões fundamentais, primeiro, uma defesa da democracia, da democracia, esses processos de mudança contra ou diferente da ortodoxia neoliberal que dos anos 90, primeiro isso, e a Unasul funcionando para proteger, para se mobilizar nessas ocasiões em que tinha perigo para a democracia, e segundo, e fundamentalmente uma questão estratégica que é vinculada à questão da defesa, né? Porque pela primeira vez foi proposta, né, dentro do mecanismo da Unasul, o Conselho de Defesa Sul-Americano. E resolver problemas locais com os próprios atores locais, sem interferência externa. Isso, tem... Sem interferência norte-americana. Por exemplo. Isso, tem o caso da Bolívia, com aquela matança, a chacina do Beni. Teve o caso do conflito entre a Colômbia e o Equador, e o bombardeio, né, no território equatoriano. Teve a questão das bases militares da Colômbia, que era a tentativa de ter 5 novas bases militares. Sim. E aí, realmente, a Unasul funcionou como um mecanismo de defesa dessa autonomia regional muito eficiente. Tem algum debate na Unasul em relação ao desejo americano, à indicação americana de voltar a ter uma armada no Atlântico Sul? Bom, tinha o tal da Quarta Frota, né? A Quarta Armada, né? A Quarta Frota. A Quarta Frota. Sim. Não, um pouco o Conselho de Defesa é uma resposta a essa tipo tentativa. de movimento. Claro, porque a questão da Quarta Frota foi levantada ou colocada há uns 4, 5 anos já. E ainda não tem navio, né? Então, nesse sentido, está tendo... Mas tem uma indicação de estamos de olho, né? Estamos de olho. Já na questão econômica, realmente o que aconteceu é que depois de um período de muito crescimento na região, aí nós temos que discutir muito qual é o modelo econômico da região, porque ainda fortemente baseado nos recursos naturais, inclusive aqui no Brasil, mesmo o Brasil sendo mais desenvolvido. Teve o grande problema que inviabilizou o avanço da integração econômica, que foi a crise. Na crise econômica, os países... de 2008, essa que você está falando? Os países se voltaram para dentro. Precisou ter muita política para estímulo da demanda interna, etc., para dentro. E defender a indústria, etc., etc. Então, isso aí torna qualquer tentativa conjunta incompatível. Igor, entra na conversa aí. Eu acho que a questão que influencia muito nisso que o Gonçalo está dizendo é que esses governos mais populares, mais voltados para atender as reivindicações da maioria, né, dos povos, que são populações muito pobres, o problema é que essas demandas elas são muito fortes, muito candentes e têm que ser atendidas no imediato. Você pensa, por exemplo, um país como o Equador, que é um grande exportador de recursos naturais. Então chega o Rafael Correa, né, depositário da confiança dessa grande massa de equatorianos muito pobres. E um país que teve economia dolarizada. Economia dolarizada, uma dependência externa total. Então, o Rafael Correa, ele não pode pensar, vamos mudar o eixo da economia para nos industrializarmos, para, no longo prazo, proporcionar melhoras para a minha população. Ele tem que atender demandas imediatas, quer dizer, as pessoas precisam comer, precisam de moradia decente, precisam de saúde. Ou seja, esse planejamento econômico de médio e longo prazo só existe depois que você resolve alguns problemas básicos. Então, o que o Rafael Correa vai fazer? Vamos explorar o petróleo.
Vamos vender, nós temos minérios, o Equador é muito rico em minérios, vários tipos de minérios. Vamos exportar esses minérios. O Equador não tem condições de produzir esses minérios por si mesmos, pelo atraso tecnológico, né, a falta de capital no país. Então, os chineses estão interessados, bem-vindos os chineses, venham para cá as empresas chinesas, australianas. É o dilema do Peru também, onde a mineração enfrenta uma forte resistência social, por conta dos problemas sociais, ambientais e tal, mas é o que está proporcionando a renda que permite implementar um programa social. Agora, isso tem um preço, claro, né? Isso mantém e reproduz uma inserção econômica periférica dependente. Esse é o problema que todos nós temos, inclusive o mais forte de todos, que é o Brasil. Né? Quer dizer, esse é o dilema da Argentina também, é o dilema da Venezuela, talvez mais do que todos. Né? Então, isso prejudica a integração. Por conta da dependência exclusiva do petróleo. No caso da Venezuela, o petróleo. Mas isso complica a integração. Porque temos que voltar um pouco para trás na história. Qual que é o lugar que nós, latino-americanos, a vida inteira, desde que nós existimos, há 5 séculos, temos no mundo? Exportadores de matérias-primas, né, para o centro do sistema, para a metrópole. E comprar as coisas no centro do sistema. E comprar os produtos sofisticados, os produtos melhores, mais elaborados do centro. Com valor agregado. São 500 anos. São 500 anos de história. E você não muda isso em 10 anos. Claro. Agora, o problema é o seguinte, então, a economia do Brasil, da Argentina, do Equador, da Bolívia, etc., etc., existe atrelada à metrópole. Né? Com interconexões muito fracas uns contra os outros. A Argentina tem soja para vender, mas nós também temos soja para vender, então não vamos comprar a soja da Argentina. Entendeu? Esse é o problema, não vamos comprar o petróleo da Venezuela, que agora nós estamos produzindo o nosso. Né? Então, a integração econômica, ela fica atrás da integração política por conta desses fatores estruturais. Gonzalo estava dizendo? Não, é que isso aí não tem sido feito sem conflito, né? Sobretudo nos vários casos que nós temos aqui, porque quando você pressiona muito a natureza, via extrativismo, via mineração, via extração de petróleo, no caso do Equador, isso tem um custo ambiental, tem um custo social e tal. Então, e tem emergido esse problema, né, nas diversas experiências, inclusive aqui no próprio Brasil, com Belo Monte e algumas outras experiências. Então, aí, na verdade, é ver como lidar com a necessidade de avanço econômico ou de liquidez econômica também, com um processo de desenvolvimento que seja mais sustentável, social e ambientalmente, lógico, que é um desafio que, a meu ver, ainda está pendente na Venezuela, que é um dos países que maior disponibilidade dessa renda do petróleo teve nos últimos anos, mas que ainda continua exportando 80% dos alimentos que consome, por exemplo. Continua importando. Importando, lógico. Sim. Não, e aí, dentro dessa equação, a questão do mercado interno é importante. Então, particularmente a política brasileira, que apontou nesse sentido desde 2003, 2004, se revelou um elemento importantíssimo. E eu acho que esse processo não está nem completo no Brasil, quer dizer, de outros países que se encontravam em situações ainda piores. Mas, ao lado disso, o processo de integração deveria buscar as alternativas para o mercado lá fora, ou seja, para nós termos as condições de comprar aquilo que nós precisamos, né? Esse é o sentido do comércio. E aí é claro que a crise atrapalhou, porque quando há crise com esse caráter mais geral, cada um sai correndo para defender a si mesmo, o que é natural, né? E é o que nós estamos assistindo em uma dimensão muito pior nos países centrais hoje em dia. Agora, Igor, a crise não é sempre um convidado presente? Porque o mundo vive de crises, né? A gente vive ciclicamente, não dá para imaginar períodos, sobretudo
no mundo globalizado e tal, estou pensando em crises econômicas, fundamentalmente, maiores ou menores. A gente teve uma crise, digamos, de um tamanho, o buraco foi grande em 2008, né? Sem dúvida. E 2008 e anos seguintes. 2008 é só um marco, né? 2008 a gente viu que o buraco era grande. Mas são cíclicas, né? As questões dessas desregulações econômicas, até porque talvez esteja, de certa maneira, na natureza do próprio capitalismo, não é? Uma das maiores provas de que esse processo que nós estamos vivendo na América do Sul é consistente tem sido o lugar que a América do Sul está ocupando nesse cenário de crise. A gente olha para a Europa, um desastre social, econômico brutal. Né? Quer dizer, olha para os Estados Unidos, uma recessão que já tem anos e anos e anos. Né? E a América do Sul resistiu bastante bem a essa crise. Quer dizer, o nível de vida da população está melhorando aqui, enquanto piora na Europa e piora nos Estados Unidos. A economia está crescendo. Quer dizer, há algum tipo de desenvolvimento em curso na América do Sul, né? Enquanto que o coração do mundo capitalista está em crise. Agora, quando a gente fala crise, é preciso levar em conta que é uma crise bastante complexa. A China não está em crise. E a China compra os recursos naturais que a América do Sul mas a China desacelerou, né? Não está em crise, mas desacelerou. Quer dizer, a crise impacta... Mas desacelerou é como se fosse, mas imagina um carro que está 200 por hora, 8, o carro está 200 por hora e agora está 180. Desacelerou, mas olha a velocidade. Continua correndo. Né? Então é isso. Eu preciso fazer mais um intervalo e a gente já volta.